Com a ajuda de inteligência artificial, pesquisadores conseguem decifrar o sumeriano, a língua da primeira civilização humana, desafiando as fronteiras da arqueologia e da linguística. Uma revolução na arqueologia e na linguística está acontecendo diante dos nossos olhos, impulsionada por uma inovação tecnológica que até poucos anos atrás parecia inimaginável. Cientistas e linguistas, apoiados por algoritmos de inteligência artificial, conseguiram finalmente decifrar uma das linguagens mais antigas e misteriosas da história humana, o sumeriano. Considerada a língua da primeira civilização urbana conhecida, a Suméria, essa descoberta abre um novo capítulo no estudo da Mesopotâmia, uma região que foi o berço de várias inovações que moldaram o mundo moderno. A Suméria, localizada no atual sul do Iraque, floresceu por volta de 3000 a.C. e foi responsável por muitas das primeiras invenções da humanidade, como a escrita cuneiforme, que permitiu a documentação das ideias, leis e transações comerciais. No entanto, apesar de ser uma das civilizações mais estudadas, o sumeriano permaneceu em grande parte indecifrado, devido à complexidade de sua gramática, à fragmentação dos textos existentes e à ausência de um dicionário claro de vocabulário. Agora, graças ao poder da inteligência artificial, uma equipe internacional de linguistas, historiadores e especialistas em computação da Universidade de Leipzig, na Alemanha, conseguiu utilizar algoritmos de aprendizado de máquina para identificar padrões e relações linguísticas, traduzindo com precisão milhares de fragmentos que antes eram ininteligíveis. O desafio da linguagem sumeriana. O sistema de escrita sumeriano, conhecido como cuneiforme, é um dos primeiros sistemas de escrita do mundo. Inicialmente utilizado para registrar transações comerciais e mensagens administrativas, ele evoluiu ao longo dos séculos para registrar literatura, poesia e até textos religiosos. Com mais de 500.000 tábuas de argila descobertas, muitas delas parcialmente intactas, o cuneiforme sumeriano foi um marco na história humana, mas também se tornou um dos maiores desafios para os estudiosos. A complexidade do sumeriano se deve à sua natureza única. Não pertence a nenhuma das famílias linguísticas conhecidas hoje, o que dificulta a tradução direta com base em línguas modernas. Os caracteres cuneiformes podem representar sons, como um alfabeto, ou ideias, como um logograma, o que torna a interpretação um processo delicado e altamente dependente de contexto. Embora os estudiosos antigos tenham conseguido traduzir parte do cuneiforme ao longo dos séculos, muitas passagens permaneciam misteriosas, em grande parte porque os textos sumerianos mais antigos eram fragmentados e, muitas vezes, escritos de maneira ambígua. A tarefa de traduzir essas passagens complexas era um trabalho monumental que exigia anos de dedicação e conhecimento profundo da língua e da cultura sumeriana. A revolução da inteligência artificial na decifração de textos antigos. A grande virada aconteceu quando a inteligência artificial entrou em cena. Utilizando uma abordagem baseada em redes neurais, os pesquisadores treinaram algoritmos de inteligência artificial com um vasto banco de dados de textos sumerianos. Com o aprendizado de máquina, o sistema foi capaz de detectar padrões que os humanos poderiam facilmente ter perdido, como a repetição de palavras, a estrutura sintática e as relações semânticas. O processo de treinamento envolveu a análise de cerca de 20.000 tábuas de argila, algumas das quais estavam apenas parcialmente preservadas, outras com caracteres parcialmente corroídos. Com a ajuda de inteligência artificial, os algoritmos foram capazes de inferir as palavras faltantes e de reconstruir frases inteiras a partir de fragmentos minúsculos. O sistema não apenas traduziu as palavras, mas também compreendeu nuances contextuais, fornecendo traduções mais precisas e fluídas. Essa tecnologia não apenas acelera o processo de tradução, mas também melhora a precisão, minimizando erros humanos que poderiam ocorrer devido à interpretação subjetiva dos textos antigos. Por exemplo, passagens que antes eram interpretadas como frases enigmáticas ou incompletas, agora revelam novas informações sobre a vida cotidiana dos sumérios, suas crenças religiosas, e até mesmo aspectos da política e da administração da época. Implicações históricas e culturais. A descoberta tem implicações profundas para a compreensão da antiga Suméria, uma das civilizações mais importantes da história. Através das traduções aprimoradas, os pesquisadores agora podem entender melhor a estrutura de governo, a economia e até a filosofia religiosa dos sumérios.
Documentos administrativos revelaram novos detalhes sobre o sistema de justiça, comércio e impostos, aspectos que moldaram a vida dos primeiros estados organizados. Um dos textos mais reveladores traduzidos recentemente foi um tratado sobre o conceito de justiça divina, em que os governantes eram vistos como representantes de deuses e responsáveis por manter a ordem cósmica e social. Esse conceito influenciou diretamente o desenvolvimento de sistemas de governo em outras culturas antigas, como a babilônica e a egípcia. Além disso, a inteligência artificial foi capaz de identificar passagens literárias e poéticas que até então estavam perdidas. A famosa epopeia de Gilgamesh, um dos mais antigos poemas épicos conhecidos, teve novos fragmentos traduzidos, revelando mais sobre os valores e crenças da época. A história do rei Gilgamesh, sua busca pela imortalidade e sua amizade com Enkidu, agora pode ser interpretada sob novas luzes, adicionando camadas de significado à narrativa. O impacto da inteligência artificial na arqueologia e na linguística. Este feito não é apenas um marco para a tradução de textos antigos, mas também para a arqueologia digital. O uso de inteligência artificial no estudo de civilizações antigas pode revolucionar a forma como abordamos a descoberta de novos textos e artefatos. Com algoritmos avançados, os arqueólogos podem agora analisar enormes volumes de dados e realizar previsões sobre a localização de novos achados sem a necessidade de escavações físicas, algo que pode economizar tempo e recursos. Além disso, a inteligência artificial tem o potencial de ser aplicada a outras línguas antigas, como o egípcio hieroglífico, o etrusco e o minoico, cujos textos ainda apresentam grandes desafios para os linguistas. A tecnologia pode ser uma chave para a decodificação de textos que, de outra forma, permaneceriam em segredo por séculos. No entanto, essa evolução também levanta questões importantes sobre a interpretação cultural. Alguns estudiosos argumentam que, enquanto a inteligência artificial pode ajudar a identificar padrões linguísticos, ela não pode substituir o entendimento profundo e a sensibilidade cultural que os humanos possuem ao interpretar textos antigos. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa, mas deve ser usada com cautela, garantindo que o contexto histórico e cultural seja considerado em cada tradução. O futuro das descobertas antigas. O trabalho da equipe de pesquisa não para por aqui. Com a inteligência artificial agora decifrando textos sumerianos de maneira mais eficiente, os cientistas planejam analisar milhares de outros fragmentos, incluindo textos religiosos e administrativos, para completar o quebra-cabeça da civilização suméria. A expectativa é que, com o tempo, mais informações sobre essa antiga sociedade venham à tona, oferecendo uma compreensão mais completa das raízes da humanidade. À medida que a tecnologia continua a evoluir, podemos esperar que mais civilizações antigas, até mesmo aquelas que já acreditávamos estarem irremediavelmente perdidas, sejam trazidas de volta à vida por meio da inteligência artificial. O passado da humanidade, finalmente, começa a ser entendido sob uma nova ótica, com a inteligência artificial como uma aliada indispensável no processo. Em um mundo cada vez mais voltado para o futuro, esta descoberta é um lembrete poderoso de que a tecnologia, quando usada de maneira responsável e criativa, pode abrir portas para entender o que há de mais antigo em nossa história, ajudando a preservar o legado das civilizações que, há milênios, lançaram as bases de nossa sociedade moderna.